A paz do Senhor, meus irmãos, hoje 30 de abril, sábado, 30 de abril de 2022, não é? E nós estamos aqui para continuarmos estudando as lições bíblicas da CPAD. Está aqui, ó, os valores do reino de Deus. Nós vamos para a lição de número 5. No dia de hoje, o casamento é para sempre. Eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob e aqui comigo está o pastor Adolvilson Alves Andrade, que também, assim como eu, é pastor auxiliar aqui no campo de Apucarana, que é presidido pelo pastor Daniel Salles Acioli, a quem nós já mandamos a nossa saudação fraternal. Também está o Bruno, pai da Clara, não é? Meu genro, que está nos ajudando, nos auxiliando, nos ajudando aqui na parte técnica. Desejamos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs que já estão chegando para esta aula, não é, conosco, e dizer que vocês podem fazer os seus comentários, caso os irmãos tenham alguma pergunta, caso os irmãos tenham alguma dúvida, porque essa lição ela é palpitante, não é? Há muitas dúvidas, muitas questões que se levantam em cima deste tema. As dúvidas que os irmãos tiverem, vocês podem colocar no comentário da transmissão, porque nós vamos dar retorno, vamos dar resposta a cada uma das perguntas que houverem. Tá joia? Pastor Adolvilson, com a oportunidade já para a sua saudação inicial. Graças a Deus que continua nos dando vitória por intermédio de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, pastor Hércules, o Bruno que está nos assessorando hoje. Que Deus abençoe. Lembrando que nós estamos falando de Apucarana, né, pastor Hércules? Direto aqui dos estúdios do CETADB, né? O Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, no Brasil. Então é um prazer estar falando com vocês, com os nossos alunos, professores, enfim. Que Deus os abençoe. Maravilha, meus irmãos. Vamos lá? O casamento é para sempre. Lição de número 5, hoje 30 de abril de 2022. Texto áureo da lição está em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 6, e diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o texto áureo. A verdade prática diz o seguinte: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, para toda a vida, até o fim da vida, não é? Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Esta é a verdade prática. Vamos então, juntamente com o pastor Adolvilson, para a leitura bíblica em classe, e você pode acompanhar pela sua lição, e se você não tem, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 27 até o versículo de número 32. Isto, Mateus 5:27 diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Muito bem, esse é o texto da leitura bíblica em classe, que os irmãos puderam acompanhar, e eu vou dizer aqui que é importante que os irmãos fiquem bastante atentos, porque nós temos lições importantíssimas para a vida, para a nossa vida, para a vida de familiares, de amigos, e de repente você inclusive poder, de certa maneira, cooperar, colaborar com famílias e casamentos que estão enfrentando tempos de crises, né, tempos difíceis. A palavra central, aliás, antes dos objetivos, né, no ponto número 1 é apresentar a condenação do adultério, no ponto número 2 é mostrar que o que rege o coração também de igual modo regerá o corpo, e o terceiro ponto é afirmar a indissolubilidade do casamento, porque o casamento deve ser indissolúvel, assim como nós já vimos aqui, a ideia é que seja vitalício, para toda a vida, então não tem como dissolver o casamento, não é para ser dissolvido, não é? A palavra-chave é casamento, e o pastor Adolvilson trouxe aqui
algo introdutório a respeito do casamento. Então, o pastor Adolfilson apresentando aí essa introdução sobre casamento. Muito bem. O que é casamento? A união de um homem e de uma mulher. Já estamos percebendo aí heterossexuais, um casamento hétero, né? É uma união voluntária de um homem e de uma mulher para construir uma família. E no sentido teológico, o casamento é uma instituição divina, né? Desde a fundação do mundo, né? E o primeiro casamento foi oficializado pelo próprio Deus, que nós vamos ver daqui um pouquinho, né? No outro slide. Então, casamento é a união de um homem e de uma mulher, é o princípio bíblico que nós aprendemos, né? Então, temos aí as características do casamento bíblico. Primeira coisa, já lemos a lei, heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. É interessante, pastor, que lá em Gênesis, se o senhor puder ler, 1:27, nós temos lá algo interessante. Gênesis 1:27, vamos lá. A minha tradução aqui é Almeida Revista e Corrigida. Isso. E diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Daí então especificado este casamento, a característica do casamento bíblico, portanto, é heterossexual, ou seja, macho e fêmea foram criados. Em segundo lugar, ele é monogâmico, não é? Monogâmico. O que é monogâmico? Um homem e uma mulher, não é? Não existe a poligamia, não é mesmo? Não existe a poliandria. Poligamia é um homem casado com várias mulheres, e a poliandria é o contrário, é uma mulher com vários homens. Então não existe essa colocação. Casamento bíblico monogâmico e indissolúvel, nós vamos ver mais adiante. Muito bem, então está esclarecido essa questão a respeito das características que tem o casamento segundo o padrão bíblico, porque a sociedade não aceita esse negócio, né? A sociedade quer viver a seu bel prazer e fazem todo tipo de arranjo. E a respeito desses arranjos a gente não vai falar aqui porque não é o tema da nossa lição, não é? Mas existe um padrão, e esse padrão nós vamos aqui já observando que Jesus ele está fazendo questão de posicionar o povo do seu tempo e também a igreja a respeito de qual é o padrão, porque existem princípios, e se você observa, Jesus ele reafirma os princípios e na questão da interpretação ele amplifica a abrangência. Então ele está aqui na lição de hoje fazendo essa mesma aplicação, essa amplitude da aplicação com base no texto de Êxodo capítulo 20, versículo 14. E ele diz, olha, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. E ele passa então a dar essa amplitude maior, essa abrangência maior para o pecado do adultério. É esse o panorama que nós vamos ter aqui hoje nesta lição. Então, no Sermão do Monte, Jesus deixa de forma evidente a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e dos fariseus. Na verdade, você que nos acompanha desde a primeira lição, observa que nós estamos fazendo exatamente esse apontamento. Jesus está dizendo que a nossa justiça, como filhos do reino, tem que exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus, que eram aqueles que sempre estavam ali interrogando Jesus, procurando colocar Jesus em dificuldade e nunca conseguiram deixar ele em situação adversa, porque ele sempre, usando a palavra, ele tinha a resposta para aquele povo, né? Jesus destaca, e nós vamos estudar a respeito disso amplamente, que o casamento deve ser preservado, e para isso ele evoca exatamente o 7º mandamento, que é não cometerás adultério, conforme mencionei em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Pastor, é interessante que, lógico, na onisciência de Deus, ele já deixa registrado o 7º mandamento. Ele já tem ciência do que viria na raça humana. Claro, ele sabe todas as coisas. Então veja bem, o 7º mandamento, não adulterarás. Isso é para preservar a união
né, do homem e da mulher. É um reforço que ele está dando para o plano original de Deus, né? Um casamento que durasse, que perdurasse, na verdade, por toda a vida. Aliás, Sim. Pode encerrar isso. É Êxodo capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja só, vamos fazer aqui uma ilustração. Olha, aqui são dois corações, e Deus está dizendo aqui, assim como no texto áureo também, Mateus 19, versículo 6, que os dois se juntam e formam um só. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colar agora esses dois corações aqui. Vamos passar uma cola aqui e vamos colar. Pronto, vamos colar um coração, vamos juntar um coração ao outro. Agora não são mais dois, agora é apenas um. E nós vamos deixar esse coração coladinho aqui, ó, bem aqui, para que no final a gente possa fazer a devida aplicação. Agora os dois corações foram juntados. Naquilo que queremos aqui demonstrar, Deus juntou os dois e dos dois fez apenas um. Vamos prosseguindo com a aula, porque no final nós vamos fazer aqui a aplicação desses corações que estão aqui. Dois que se fizeram um, conforme o texto de Gênesis 2 e 24 e também Mateus capítulo 19, versículo 6. Pastor, é interessante que o senhor leu aí o 23, é isso? Eu li o 24. 24. Mas nós, a partir do verso 21, diz lá que Deus fez Adão cair sobre um profundo sono. E no 22 diz que com a costela que havia tirado do homem, ele fez a mulher, a Eva. E o 23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Mas é interessante que depois que Deus ele cria o homem, claro, depois de um tempo, a mulher, aqui só é um resumo, não é? E ele traz esta mulher para Adão e oficializa o casamento. Ou seja, eles não ficaram juntos assim, sem haver uma bênção da parte de Deus, que é justamente esse texto aí, foi o sermão do casamento que Deus fez de Adão e Eva. Olha lá, não é? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa foi o discurso de Deus para abençoar o casamento. Há os que afirmam que não casam, não fazem cerimônia de casamento porque a cerimônia de casamento é pagã. Na verdade não é. O próprio Deus celebrou o primeiro casamento. Exatamente. Né? Então nós vamos lá, vamos seguindo. E vamos casando, né? Eu mesmo já casei com uns 20, já vamos casar com uns 30, já, mais um ano, né? Já vamos completar 30 e vamos casando de novo. E vamos fazendo bodas e Deus é bom. Observação, com a mesma mulher. Com a mesma, isso aí, com a mesma. Isso aí, com a mesma. É importante que se diga, né? Vamos avançando então. Na continuidade do seu ensino, Jesus ele expressou que tudo começa no coração. O problema, irmãos, de muitos dos casamentos que estão acabando, né, que estão terminando, que se findam, é porque de uma parte ou de outra, ou de ambas, os problemas eles foram iniciados ali no campo do coração, das emoções, do desejo, da lascívia, enfim. É ali que a coisa começa a estragar. E é exatamente ali que nós devemos vigiar. E nós vamos avançando para que possamos chegar nesse aspecto da nossa lição. A condenação do adultério. Muito bem, definindo adultério. No grego temos o verbo moishel, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, ou até mesmo permitir o adultério, que é aceitar algumas relações que estão surgindo nesse tempo moderno, né? Então essa aí é a definição de adultério. Lembrando que no Antigo Testamento o adultério, ele era, a sentença era ser apedrejado, não é? Apedrejado até a morte. Se nós pularmos mais um ponto, nós vamos ver que ainda biblicamente o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com a mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa, não é mesmo? O mandamento não adulterarás trata de um dique, uma proteção que preserva a fidelidade conjugal e a família, que é a célula máter da sociedade. Pastor, é interessante que
A célula mãe que forma a sociedade é a família. E é interessante que a igreja também é formada por famílias. Aí a gente observa nos tempos de hoje o ataque ao casamento, o ataque às famílias, e Satanás atinge com isso a igreja. Com certeza. Então nós vemos essa artimanha que está ocorrendo nos últimos dias, casamentos sendo atacados. Por isso que nós vamos aprender através dessa lição a vigiar. O adultério ele se consolida quando um dos cônjuges ou ambos, não é, violam a fidelidade que deve haver, que deve permear um casamento. É esse o ponto que nós tratamos aqui. Então o texto de Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele trata a respeito disso. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja que agora no padrão moral que Jesus está propondo para aqueles que fazem parte do seu reino, essa amplitude ela aumenta a ponto de não somente o ato, mas o desejo, o pensamento, aquilo que passa no âmbito das emoções também se caracterizam como adultério. Para Jesus, a gênese, ou o começo, o início, não é, do adultério se dá no coração. Ele pode iniciar através de um olhar onde se cobiça, não é? Porque olhar, por olhar, não há problema algum, porque nós enxergamos, não é? Nós temos visão. Agora, o olhar cobiçoso é ali que inicia o adultério. E aí, também, Jesus menciona nesse campo os pensamentos impuros e também esses, tanto o olhar cobiçoso quanto os pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita ou propriamente o adultério, que é a infidelidade conjugal. Para manter a pureza nos três níveis, que é sexual, moral e social, nós temos que ter uma vigilância muito grande. Então, no sermão, Jesus está evidenciando a importância tanto para homens quanto para mulheres, porque ninguém pensa que é só para um, né? Mas para ambos, para homens como para mulheres, que devem se abster de pensamentos impuros. E a maneira mais fácil de fazer isso é ocupar a mente com coisa boa. Você ocupando a mente com coisa boa, então você não terá espaço na sua mente para os pensamentos impuros, para as lascívias, enfim, os desejos que são maus. Pastor? Muito bem. O posicionamento do mestre vai além de tudo isso, né? No Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Deuteronômio 24, 1, que nós vamos ler agora, o pastor vai ler ali, Cristo fala de um coração profano, contaminado, capaz de sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. A posição de Jesus quanto a esta questão do adultério, e nós temos ali uma referência de Deuteronômio 24:1, mas eu creio que tem mais versículos ali para lermos, né? Quando um homem tomar, Deuteronômio capítulo 24, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe o dará em sua mão, e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse último homem aborrecer, aí vai falar do caso de um segundo casamento, que não tem condições de voltar para o primeiro, enfim, mas aí já vai sair do contexto da proposta que é para esse tópico. O fato aqui é, havendo o casamento, se aconteceu o casamento, e se o homem achar na mulher coisa feia, e coisa feia aqui, meus irmãos, tem uma abrangência também considerável. Quando nós falamos aqui de coisa feia, nós podemos falar da mulher que não é virgem e que se disse virgem antes do casamento. Também aqui pode-se falar a respeito de alguma impureza, ou ela ainda estar traindo, pode ser um ato de traição. Enfim, isso tem essa abrangência toda essa conotação. Qual é o mandato do texto de Deuteronômio 24? Então tem que dar a ela a carta de divórcio. E aí nós vamos explicar mais adiante a diferença entre divórcio e repúdio. Tem que documentar. Não é tão somente mandar ela embora. Tem que mandar ela embora e documentar.
repudiar, mandar embora e documentar o divórcio. Esse é o procedimento que a Bíblia orienta que deve ser feito, né? E nós vamos chegar nesse ponto ainda dentro dessa lição, então acompanhe, fique atento, porque vai ser muito bom. Ok, então temos aí o subponto 3 do ponto 1, você que está acompanhando com a sua lição, diz lá, os males do adultério. Claro, vai trazer prejuízo, né? O adultério sempre é prejudicial, ou seja, o relacionamento sexual fora do casamento, tá? É prejudicial para a estrutura familiar, e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim. Quando acontece um fato, vamos falar abertamente de traição, de adultério, vai abalar as estruturas desta união, deste casamento. E primeiro ponto, vai gerar desconfiança, ou seja, aquela confiança total que se tinha um com o outro já não vai ser na sua totalidade, sempre vai haver uma desconfiança do casal. Segundo, gera feridas emocionais. Eu posso dizer até mais assim, pastor, que vai gerar feridas, as feridas vão cicatrizar, porém sempre vai estar a cicatriz ali para lembrar desses momentos terríveis que passa ali um casamento que passou pelo adultério, pela traição. Gera desvalorização, claro, gera desrespeito e gera fraqueza e queda na vida espiritual. Veja bem que os males aqui são 5, mas tem muitos males ainda que o adultério traz para o casamento que nós estamos comentando hoje. Então veja que nós, fazendo aqui uma avaliação de toda essa consequência do adultério, né, no casamento, consequência negativa, bem dito, nós vamos entender que nós devemos, na verdade, nos vigiar, nós devemos nos policiar no sentido de não dar espaço, não é, em nossa mente nem para a prática do ato do adultério, da infidelidade conjugal, e muito menos dar vazão para que a nossa mente esteja ocupada com estes pensamentos que são ruins. Isso para não falar do problema que acaba acontecendo com uma frequência ainda maior, não é, atualmente, por causa de acesso à internet, muitos casos de infidelidade que acabam sendo consumados por meio da internet, não é? Através da internet. Então a gente também vai fazer essa abordagem para que estejamos prontos a respeito disso. Devemos fugir, não é, desse tipo de coisa, tanto da prática quanto dos pensamentos. E eu vou dizer aos irmãos que é possível, porque alguém vai dizer, não, é impossível, não tem como, enfim. Olha, nós podemos exemplificar isso aí com o caso de José no Egito. Não é? José estava lá trabalhando na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, que era sem vergonha, não é outra coisa, a bicha era safada mesmo, ela viu um rapazão ali, 17 anos de idade, um moço novo e tal. E eu, quando leio, irmãos, esse texto, especialmente que trata a respeito desse episódio que envolveu José, eu vejo algo interessante ali. Eu vou ver se eu acho aqui para os irmãos, para que a gente possa fazer referência. Mas você veja que José, ele achou por onde de escapar, né? Ele achou por onde de escapar, ainda que a mulher lhe segurando ficou com a sua roupa em mão, e isso trouxe para ele uma queda, mas ele diante de Deus estava inculpável. Ele estava inculpável. Então tem como fugir, tem como você se esquivar disso. Deixa eu ler o texto aqui. Olha, capítulo 39, o versículo de número... Cadê o texto? Olha aqui, o texto estava na casa... Versículo 4, ó. José achou graça aos seus olhos e serviu, e o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que José pusera
desde que o pusera sobre a sua casa e tudo o que tinha, abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Veja, José era, conforme está claro no texto, formoso de aparência e formoso à vista. Ou seja, José era o bonitão da vez. A mulher fez uma proposta e ele se esquivou, ele fugiu. Seguindo o conselho, não é, que Paulo nos deixou, ele disse justamente para que a gente fuja. Todo o resto, meus irmãos, na Bíblia, e o apóstolo Paulo, ele manda enfrentar, mas nesses casos, ele manda fugir, porque nesses casos é fugindo que você vence, não é? É bem assim que é, foi assim com José, e você olha os exemplos da Bíblia, os que fugiram, venceram, os que tentaram enfrentar, caíram, e assim tem muitos hoje em dia, muitos homens e mulheres, muitos irmãos e irmãs, crentes e incrédulos, que os seus casamentos fracassam por causa de atitudes dessa natureza. Pois é, quem não lembra aí das questões, né, das consequências do pecado de adultério de Davi. Davi, nós sabemos, estavam os seus homens guerreando e ele tranquilo, e de repente ele vê que uma senhora tomando o banho e tal, e ele manda trazer, e aí começa a desenrolar uma história de traição, de adultério, que trouxe consequências terríveis, não é? Davi se arrependeu? Claro, ele se arrependeu. Lá no Salmo 51 nós temos a ideia que Davi era um homem que realmente tinha um coração quebrantado, ele se arrependia realmente dos erros, porém Deus perdoou, claro, porém as consequências vieram. Essa não tem como apagar. Não tem como apagar. E diz, eu escrevi algo aqui: apesar do arrependimento sincero de Davi e do perdão de Deus, seu pecado não deixou de trazer consequências graves e consequências para a família, não é? E qual foi as consequências? O primeiro filho que Batseba estava gerando, Deus disse: a criança não vai sobreviver, e realmente morreu esse filho ilegítimo, né? E depois a espada, houve uma promessa de Deus lá em 2 Samuel 12:10, a espada jamais se afastaria da sua família. Olha a consequência do adultério. E também a sua família se levantaria contra ele e se autodestruiria. Houve estupro na família, houve morte e houve também conspiração. Quem não lembra do Salmo 31, pastor, quando nós lemos a aflição de Davi, ali naquele momento o próprio filho estava perseguindo, o Absalão perseguindo Davi para usurpar-lhe o trono, não é? E perderia suas mulheres para outro. Houve uma cena desconcertante, terrível para um rei, lá em 2 Samuel 12:13. Davi foi perdoado? Claro, só que as consequências desse ato, eles vieram de uma forma muito pesada. É a questão, é o princípio bíblico, né? A colheita segundo a semeadura. A semeadeira. E olha, tem muita gente semeando coisa ruim, né? E aí, como diz o dito, aquele que semeia vento, colhe tempestade, porque a colheita sempre é numa proporção muito maior do que se semeou. Assim, Davi experimentou, né? Ele cometeu um ato de adultério e a desgraça veio sobre a sua casa, sobre a sua família, e os problemas todos se desdobraram. O Senhor Jesus condenou duramente a prática do adultério. Isso é incontestável, né? Jesus condenou o adultério, porque o adultério é abominável diante do Senhor. Essa é a verdade. Agora, o ponto de número 2, o que rege o coração também regerá o corpo. É conforme nós já temos visto, né, nos outros estudos que nós estamos fazendo aqui no Sermão do Monte, que tudo tem origem no coração. É no coração que está, e você observa aqui nesse texto de Mateus capítulo 5, que o que o Senhor coloca na balança é a intenção. E aí nós temos que tomar cuidado, não é? A intenção. Ele está colocando assim, olha,
o versículo de número 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, na intenção má, o adultério já estava consumado, assim como também se consumava no ato sexual. Então, veja que o que rege o coração de fato vai reger o corpo, vai reger a vida de quem quer que seja. Pastor Adovils. Exatamente. Agora, pastor, nós devemos entender o seguinte: quando fala de fonte ao coração, na nossa lição é algo interessante que eu estava pensando, está aqui no ponto 2, não é? O que rege o coração regerá o corpo, mas o coração não rege o corpo. Nós temos que entender isso, que o coração é um músculo, não é? Que bombeia sangue para todo o corpo. Mas a coração aqui, até tem uma explicação do hebraico, coração, lebat, fala do homem interior, da mente, não é? Fala da vontade, da alma. A colocação aqui é o sentimento que está na alma, não é? Então, meus irmãos, como está a alma? Se a alma é pecadora, se a alma é uma alma que é dada ao adultério, claro, o corpo vai ser levado a isso, não é mesmo? E nós entendemos, quer ver? O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamento, tá? Maligno, cuja fonte é o coração. Mas eu faço uma colocação aqui: uma alma não transformada pelo poder de Deus. Um cristão que tem o coração transformado lá, tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra. O coração não pode ser transformado. O que pode ser transformado é a alma do ser humano, que através do contato com o Evangelho, com o poder de Deus, essa alma ela tem uma outra orientação. Aliás, lá em Romanos 8,14, se não me engano, que para ser filho de Deus, deve ser dirigido pelo Espírito de Deus. Essa alma é orientada, é dirigida pelo Espírito de Deus. Então o problema está na alma, né? E temos ali, precisamos renovar a minha mente, não o coração, mas a mente através da palavra do Senhor. Muito bem, o texto de Colossenses 3,16 diz assim: lembre-se do que Cristo ensinou, e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos. Não é à toa que a Bíblia também diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você tiver com o coração, no caso é a sua mente, não é? A sua lembrança repleta das coisas de Deus, é disso que você vai falar, esse será o seu objetivo, é a partir daí que você fará as suas buscas nessa vida, as suas conquistas, tudo baseado nas coisas boas que alimentam a sua alma, e é isso que vai reger, não é, a vida de quem quer que seja. O que é que o homem pensa? O homem é o que pensa. Os pensamentos e as ideias que estão no homem interior, que conforme o pastor Adovils já explicou aqui para nós, são os motores que colocam em ação todo o seu corpo. E esses são determinantes também para a sua conduta. Então veja que, tratando desta questão aqui, da lição, se você alimentar a sua mente com a palavra de Deus, toda a sua conduta será boa, você vai saber como tratar a sua esposa, os seus filhos, a sua casa terá paz. Agora, se você passar a alimentar a sua mente com coisas ruins, com pornografia, não é? Se a sua roda, o seu círculo de amizade são gentes que não temem a Deus, e você tem essas pessoas do seu convívio, e você acaba ali assimilando as suas ideias, e não só as suas ideias, como também as suas práticas, não demora nada para que você também comece a fazer como eles fazem, e assim desagradando e por consequência desobedecendo a Deus. Então é o cuidado que nós devemos ter. Novamente, pastor, Filipenses 4,8: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto
pensai, ou seja, ocupe o pensamento com coisas boas, com a palavra de Deus. Aliás, lembra da psicologia que nós falamos, que ela falou assim, que o ato, tudo começa no pensamento. O pensamento gera o ato gera o hábito, e o hábito gera o caráter, não é? E tudo começa na mente, no pensamento. Então, se nos guardar aí e ocupar a nossa mente com as coisas boas, fazendo cursos do CETAG, lendo a palavra de Deus continuamente, isso é muito bom, e nós vamos crescer na graça. O Senhor Jesus, no texto de Mateus, ele está dizendo de atentar para uma mulher, de cobiçar uma mulher, e ele está condenando, porque essa cobiça, ela surge no coração. Então, como é que a coisa se processa? Tiago, ele deixou escrito para nós no capítulo 1, versículo 14 e 15, eu estou com o texto aqui da Nova Bíblia Viva, mas na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é uma palavra que significa seduzido, ele é envolvido, não é? Cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo desenfreado, o desejo descontrolado. E diz o texto, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a gente tem que vigiar naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente cobiça, porque isso pode trazer para as nossas vidas malefício, não é? E a cobiça aqui é no sentido pejorativo mesmo. Cobiçar é desejar de uma forma desenfreada coisas que são ruins, que trarão para as nossas vidas malefício, porque às vezes você deseja alguma coisa, deseja com bastante força e luta para conseguir, para conquistar, mas aqui nós estamos falando da cobiça, aquele sentimento ruim que trará para a vida daquele que é cobiçoso também igualmente coisas ruins. Muito bem, vamos lá adiante. O homem é o que pensa, né? O subponto 2 do ponto 2, ninguém é isento de tentações. Claro, isso é fato, é real. Mas é preciso que nós nos revistamos, né, do novo homem interior para não cometer atos pecaminosos. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um coração novo. E desta forma, é a única saída, é através do Espírito Santo de Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não tem lugar para mais nada, não é? E é a saída que nós temos, viu, irmãos? A saída que nós temos é deixar Deus tomar todo o nosso ser, o ser interior, os pensamentos, enfim, as emoções, tudo na dispensação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, através de Ezequiel, na sua profecia, no capítulo de número 11 e o versículo 19, diz assim, e lhe darei o mesmo coração e o mesmo espírito, e um espírito porém dentro de vocês. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Já a profecia de Ezequiel ainda, no capítulo 18, verso 31, diz assim, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Ameio, busque a presença do Senhor. O que a gente observa é que quando alguém está envolto por adultério, enquanto alguém está envolto pela infidelidade, ele perde esta visão, mas se buscar a Deus, Deus certamente lhe dará este coração novo, este espírito novo, restaurará a sua vida, assim também como o seu casamento, não é? O caminho, já avançando para o terceiro ponto aqui, sujeitando o corpo ao espírito, porque é a maneira de vencermos nesta luta, não é? O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Então, nesse caso, nós devemos
sempre, conforme o texto de Gálatas. E eu vou pegar aqui para ler, pastor Adilson, para ficar mais claro para os irmãos. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16, que aqui chegou no Colossenses, no Filipenses, mas não chegou no Gálatas, né? Então vamos lá, 5:16 de Gálatas diz assim, ó, mais uma folha. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, esse desejo exagerado, exacerbado que a carne tem, se você estiver cheio do Espírito, você vai dizer não para esse desejo, e o Espírito Santo é aquele que lhe ajudará, porque é esse um dos ministérios, não é, do divino e glorioso Espírito Santo. Muito bem. O subponto 3 do ponto 2, ponto 2, subponto 3. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo, que acabamos de falar. Se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira fora para longe de ti. Lá em Mateus 5:29, a parte A. Cristo aqui, irmãos, não devemos entender isso literalmente. Não tinha intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. Está aí nesse ponto, aí, né, subponto 3 do ponto 2. Jesus está dando a ênfase de como o cristão deve crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito. Eu vou retornar aqui novamente. Quem controla o corpo é a alma, né? Sujeitar a alma. Eu sempre falo, pastor, se uma pessoa tem a alma transformada pelo Espírito Santo, esta alma, a grosso modo, conduzirá este corpo a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, a ir para a igreja, a estudar a palavra. Se esta alma não transformada pelo poder de Deus está em um corpo, claro que este corpo vai para lugares contrários à vontade de Deus, vai para as concupiscências da carne e praticar tudo aquilo que não quer. Então a questão é a alma transformada pela ação direta do Espírito Santo. Com certeza, essa é a aplicação correta para esse texto, até porque há deficientes visuais, cegos, né, que não querem servir a Deus, não querem buscar arrependimento em Deus, assim também como há deficientes físicos, pessoas que não têm mão, que não têm braço, que não têm perna, que também não querem se colocar diante de Deus para o servir. Então não é a questão de tirar o olho ou de tirar um membro, mas o fato de que todo o nosso corpo deve estar consagrado para o serviço do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para realizar a obra do Senhor. De maneira que o que procede do coração, que permeia o pensamento do homem, determinará também o seu comportamento. É isso aí, de modo que eu gosto sempre de mencionar o texto de Filipenses 4:8, que o pastor Adilson já leu, que diz que tudo aquilo que é bom, que é agradável e tal, que é de boa fama, se há algum louvor, isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. Esse é o conselho de Paulo para os crentes de Filipos. Vamos avançar então agora para a indissolubilidade do casamento. É o ponto de número 3 da nossa lição, o casamento na perspectiva bíblica. Pastor, é interessante que tudo começa com a visão mesmo. Só um pouquinho que eu vou retroceder. E quando nós lemos lá em Gênesis 13:6, olha, começa com a visão. A Eva, o que aconteceu? Ela viu que a árvore era boa para comer. Aí desejou. E agradável aos olhos, não é? A árvore desejável para dar entendimento. Tomou o fruto e comeu. Aí é o que nós estamos vendo no mundo, 6.000 anos, esse caos que está devido ao pecado. Muito bem, então nós entramos agora no ponto 3, o subponto 1, o casamento na perspectiva bíblica. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. A Bíblia diz lá, deixará o homem pai e mãe, deixa uma família de pai e mãe, de homem e mulher, para formar uma outra família, esta aliança diante de Deus. Não querendo jamais, está escrito em Êxodo 20:14, não querendo jamais que os vossos casamentos fossem quebrados, os vossos, né? Deus deu a ordem, não adulterarás, que é já
uma proteção, é uma blindagem para este casamento. E ele já orienta. É interessante, pastor, que o ser humano erra, nós erramos, porque não damos atenção devida aos mandamentos de Deus. Porque ele já orienta, não adultere, porque ele já sabe, vai adulterar, o casamento, aí vai surgir aí as consequências, os problemas que nós vimos anteriormente. Então ele já orienta. Só que o ser humano, ele não dá atenção devida a esses mandamentos e sofre. Quando nós olhamos, pastor, isso me ocorreu agora, Deus dando leis, isso tem uma razão. Deus chamou Abraão do meio dos pagãos, ele constituiu a sua família, peregrinou em meio aos pagãos. O povo de Israel, uma vez escravo no Egito, estava envolto pelo paganismo. Deus agora os tira do Egito, coloca eles na caminhada pelo deserto, e nós sabemos que foi uma caminhada longa de 40 anos, não é? E Deus então ali deu leis. Por que as leis? Porque esse povo iria se instalar, a terra que Deus prometeu que daria a eles, era uma terra cercada por pagãos, não é? De costumes ruins. E especialmente quando se diz do adultério, é porque as nações pagãs, ali em volta daquele pedaço de terra que Deus prometeu para Israel, eles não tinham, não valorizavam, não é, a questão da fidelidade conjugal, não valorizavam a questão do casamento monogâmico. E Deus então deu leis nesse sentido para que o povo pudesse ser separado, para que o povo dele, propriedade dele, vivesse de uma forma separada do mundo pagão no qual eles estariam sendo inseridos. E é essa a ideia que nós devemos ter. Nós estamos envoltos em uma sociedade, e está aí na mídia para quem quiser ver, não precisa nem citar aqui, porque tem coisa que a gente nem pode citar também, porque se a gente citar eles vão cortar o canal da gente, mas nós estamos envoltos a isso. Não é? As leis que estão sendo aprovadas para desvalorizar a família, desvalorizar a união, esta união monogâmica que Deus aprova, para na verdade dar liberdade para as pessoas viverem do jeito que quiserem, fazerem do jeito que quiserem, porém nós temos princípios, e os princípios pelos quais nós nos movemos aqueles que Deus nos deixou, homem e mulher, entre em uma aliança, e esta aliança não pode ser quebrada. Por isso que nós juntamos aqui os dois que viraram um só, não é? Mais adiante a gente vai desenrolar esse negócio. Por isso Deus disse para o seu povo: não haja adultério no meio de vocês. Por isso o Senhor disse isso para a igreja: não haja adultério. E ainda eu vou amplificar, eu vou aqui dar uma interpretação com uma abrangência maior. Se você tão somente olhar, isso já é adultério. Ele colocou ali para os escribas e fariseus, colocou na verdade eles numa situação difícil, porque a interpretação deles era muito rasa em relação àquilo que era o desejo de Deus para o seu povo, não é? Muito bem, pastor. O subponto 2 do ponto 3, se você estiver com a revista: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união. Então o segredo está no amor, né? Ainda que enfrente lutas e revés nessa vida, e com certeza a gente enfrenta dificuldades, aliás, até na hora lá da cerimônia, né? Na hora que tem dinheiro, na hora que não tem dinheiro, na hora da fartura e na hora que está faltando as coisas, na hora da doença, na hora da saúde. Então nós vamos enfrentar estas situações e vamos vencer. Então a base para vencer é justamente este amor. Eu acho que a palavra de Pedro na epístola, na primeira, né? Capítulo 3, versículo 7, quando fala dos deveres das mulheres e dos maridos cristãos, 3 e 7, a primeira epístola diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Veja, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação, né? Que nós devemos amar as esposas assim como Cristo amou a igreja,
Depois ele coloca no final, isso está no texto aos Efésios, né? Capítulo de número 5, deixa eu pegar aqui, olha, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça e tal, de sorte, e tal. Aí, versículo 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, amar a sua própria mulher. Não é a mulher do outro, né? É a sua própria. Vamos lá. Amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor da igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Aí no verso 23, ele diz assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Agora, meu irmão, se o homem, o marido, amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja até o fim. Ele fez de tudo pela igreja. Aqui, conforme diz o texto, ele cuidou, ele zelou, ele apresentou, ao apresentar é até na questão de se vestir, ele a alimentou, ele a tratou. Ele amou de fato até o fim. Aí se uma esposa é amada dessa força, não é desta forma, então aí fica muito fácil para ela, conforme diz o texto no versículo 22, se sujeitar ao marido, reverenciar o marido. Porque se a mulher for amada, respeitada, considerada, valorizada, dada a ela de fato aquilo que lhe é devido, meu irmão, ela certamente vai amar o esposo. E é nesse aspecto que o apóstolo Paulo está falando aqui, assim também como Pedro, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, deixou para a gente bem claro. O que fazer para o casamento durar para sempre? É só fazer da sua casa um pedacinho do céu. Faça da sua casa um pedacinho do céu, que a coisa começa a funcionar bem. Aí tem um outro detalhe ainda, que esse também é importante, que além dos textos de Mateus capítulo 5 que nós vemos, Mateus capítulo 19, e eu gosto de mencionar o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, porque aqui o apóstolo Paulo também menciona a respeito disso, e no versículo 3 ele diz assim, o marido pague à sua mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Pastor, do que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de atividade sexual, relacionamento sexual, o relacionamento sexual puro que deve haver no casamento. Paulo está dizendo para os crentes de Corinto, olha aí, maridos, pague a devida benevolência à sua esposa, e a esposa faça da mesma forma. Mais abaixo ele vai dizer, olha, se for para acontecer de vocês ficarem algum tempo sem relacionamento sexual, que seja por pouco tempo, para oração e haja uma combinação, mas logo voltem a ter contato íntimo, porque um casamento sem contato íntimo, ele está fadado ao fracasso. Essa é a realidade, porque a conjuntura de tudo aquilo que nós já temos falado nessa aula nos mostra isso. Não é? O adultério está aí, a vida, o dia a dia, a nossa sociedade se oferece cada dia mais, tanto para homens quanto para as mulheres, e o casal crente deve estar unido, inclusive intimamente, inclusive na questão da criação dos filhos, inclusive nas questões financeiras, ou seja, há um problema, se une para resolver, mas também não deve deixar de lado a união sexual, que é um fator bastante importante dentro do casamento. O que fazer, pastor? Vamos lá. Isso, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Ainda aí no finalzinho aí do ponto 3, né? O casamento deve ser construído com base no respeito, amizade, bom tratamento, carinho,
dignidade entre outros. Então, isso deve trazer para o casamento, para que haja, não é, um casamento, não é, para sempre. Esse respeito, essa amizade, esse bom tratamento. Antigamente a coisa era complicada, não é? E no Antigo Testamento nós vemos que a mulher era totalmente desvalorizada, né? Não tinha valor praticamente nenhum. Graças a Deus, né, que no Novo Testamento Jesus, claro, graças a Deus, Jesus ele normatiza e valoriza a mulher como ela foi criada, da mesma forma que foi criado o homem. Lá em Gênesis diz assim: criou Deus o homem à sua imagem de Deus criou homem e mulher, quer dizer, é a mesma criação, e abençoou os dois. No 28 diz: e abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, ou seja, a bênção é para os dois, para o homem e para a mulher, mas tem uma base que deve ser respeitada, né? No casal, um e o outro, respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Maravilha! O casal cristão que tem conhecimento desse aspecto espiritual entende que ambos diante de Deus são iguais, tanto o homem quanto a mulher nesse aspecto, né? Na vida há obrigações distintas e que essas também são específicas e que devem ser cumpridas conforme nós citamos aqui, especialmente a questão da vida íntima conjugal, que nesse caso não deve ser aproveitada ou vivida como os ímpios, não é? Que se aproximam para uma relação sexual desprovido de amor, desprovido de carinho, da atenção que deve ser dada ao cônjuge no ato. Então, isso também deve ser valorizado. O casal deve estar em comunhão com Deus, ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Regrada e sadia, nós devemos cuidar bem disso. Eu quero mencionar aqui o texto de Hebreus, porque esse texto de Hebreus que fala do leito sem mácula, eu vou ler para não errar, não mencionar o texto todo, porque eu não me recordo dele agora de cabeça, mas Hebreus 13, versículo 4 diz assim, ó: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Venerado, amados, na verdade, um casamento que inspira o que é objeto de veneração. Venerado é respeitado, é aquele que pode ser tomado como exemplo, como modelo. É nesse sentido que o escritor aos Hebreus está dizendo aí: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Sem mácula é sem alguma coisa que possa depor contra a moral ou algo que possa representar vergonha, não é? Venerado seja o casamento e o leito sem mácula é aquele que causa um efeito negativo à reputação de alguém. Esse é o leito sem mácula. Aqui, pastor, eu fiz uma colocação, esse Hebreus 13 e 4 são práticas condenáveis no relacionamento sexual. Isso é visto, né? Adultério e práticas ilícitas no relacionamento entre a esposa e o esposo. E nós devemos entender que a Bíblia, pastor, os ensinos do cristianismo, em todos os aspectos, até na vida sexual, pastor, ela exige normalidade e equilíbrio. E nós estamos aqui diante desta questão do relacionamento íntimo entre o casal. Normalidade e equilíbrio. Muito bem. O texto ainda diz assim: porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Prostituição aqui nesse texto é porneia. Porneia, que é a questão da pornografia, não é? É a infidelidade, é prevaricar. Eu pesquisei aqui assim, ó: falta ao cumprimento do dever por interesse ou por má fé. E aí, nessa prostituição está incluso, além de adultério, além de incesto, não é? Que também é algo que pode acontecer, não é? E incesto que, agora recentemente, se os irmãos acompanham a mídia, um certo deputado federal que é casado com uma certa apresentadora de televisão, tentou passar no Congresso Nacional uma lei que estava liberando a possibilidade de pais
se casarem com os seus próprios filhos. Veja, isso é incestuoso, isso é incesto. E é uma lei que estava tramitando no nosso Congresso. Essa lei não passou, foi para a gaveta, mas você pode ter certeza, ali na frente haverão outros que levantarão esse projeto de lei e nós devemos estar cuidando disso. Mas o texto diz assim, ó: a esses que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, não ficará sem paga. Não ficará sem paga. E nós devemos então nos policiar e vigiar nesse sentido. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, ou seja, que não pode ser dissolvida, que é vitalícia, né? Até que a morte os separe. E por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés. Porque certa feita, deixa eu abrir o texto, Mateus capítulo de número 19, certa feita ele estava pregando, na verdade, né? Dando o seu sermão, e o texto do capítulo de número 19 colocam ali os seus algozes lhe questionando a respeito do divórcio. E o texto diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus lhes disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Os Criadores fez o quê? Macho e fêmea. Aleluia! E disse: portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à mulher. Então deixará um homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá com uma mulher. Um homem se unirá com uma mulher, deixando também seu pai e sua mãe, e serão os dois uma só carne, conforme o coraçãozinho que nós temos aqui, ó. Vamos lá. E o texto diz assim, ó: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. E disse-lhes então, e disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Aqui eles estavam colocando, distorcidamente, na interpretação deles, como que o divórcio, o repúdio, que está no texto lá, de Números capítulo 5, versículo 11 a 31, e também o texto de Deuteronômio 22, do versículo 13 até o 30, como se fosse um mandamento. Aí Jesus explica, ele diz assim: olha, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Veja a ordem que está no versículo 7. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Porque o divórcio era o documento que oficializava a separação de um casal. E o repudiar era o ato de mandar embora, despedir de casa, colocar fora de casa. Como até algum tempo atrás nós não temos mais essa conotação aqui dentro do país, mas às vezes você perguntava Estado Civil, aí a pessoa colocava lá separado. Mas separado não quer dizer divorciado. Separado porque não eram casados, não estão mais morando na mesma casa, não comungam mais de uma vida de intimidade, porém ainda não houve o divórcio, então estão separados. O processo da separação é o repúdio, manda embora de casa. E o divórcio era o escrito, era o documento, era a carta que fazia liberando para que pudesse casar novamente. Então essa é a diferenciação. Qual o problema que nós temos lá em Malaquias capítulo 2? Nós conversávamos aqui, eu e o pastor Adolfo, antes da aula. Deixa eu pegar o texto, Malaquias capítulo 2, e o versículo de número 16, na minha Bíblia diz assim, ó: não temos nós, não é esse texto, 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Qual é a deslealdade que Deus estava aborrecendo? O fato de os homens mandarem as mulheres embora, casarem com outra, mandarem embora, casam com outro e mandam embora e nunca dá carta de divórcio.
Desta forma, aquele que casava com esta mulher que havia sido mandada embora, repudiada, estava em adultério. E este também, se casando, estava em adultério porque legalmente não havia se divorciado. Essa é a diferenciação que há aqui nestes textos. E nós fazemos questão de esclarecer isso porque às vezes alguém fica com dúvidas a respeito desse tema e é importante que tenha essa clareza a respeito disso. Alguém vai pensar, não, então está tudo certo. Então é só divorciar e eu posso casar quantas vezes eu quiser. Pois não é isso, e foi justamente o que Jesus disse aqui para os fariseus, não é? No texto de Mateus capítulo 19 e o versículo de número 6 especialmente. Ele diz, olha, vocês por acaso não viram que no princípio não foi assim? Porque o desejo de Deus inicialmente não era divórcio, não era que os casais se separassem, porque virou um negócio muito esquisito, né? Os camaradas fazem casamento, junta a gente lá para ser testemunha e ali na frente se separam e a gente que foi testemunha sequer é consultado. E tomam Deus por testemunha, porque quando se faz uma cerimônia dessa natureza, invoca Deus como testemunha de um casamento e depois sequer respeita o fato de Deus ter estado ali para oficializar, não é, aquele enlace. Se bem que, nós conversávamos aqui também, nem tudo que está aí unido foi Deus que uniu. Tem esse detalhe também. Verdade, pastor. É interessante que alguém nesse versículo que o senhor leu lá de Malaquias, ele já diz assim, ó, ele lê lá, porque o Senhor Deus odeia o divórcio. Pronto. Aí ele se fecha nesse versículo, né, faz aí uma interpretação equivocada, então temos que ler e entender que em outras traduções está escrito que Deus odeia ou repúdio. Então nós temos que entender essas colocações aí, deve ser feita a interpretação correta de tudo isso, daí, senão partiremos para extremos, né? Maravilha! Avançando então ali, meus amados, enquanto a lei permitia o divórcio, com base no texto de Deuteronômio capítulo 24, os versículos de 1 a 3, permitia por causa da dureza do coração do povo. Por isso foi que Moisés deixou esse escrito, não é? Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. E indo na contramão disso, Jesus colocou um basta nesse negócio do adultério ali, não é? O ideal divino é ainda que o casamento seja indissolúvel, que a vida a dois seja indissolúvel, que ela não seja interrompida, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne, conforme os nossos coraçõezinhos aqui que nós colamos. Deixa eu deixar eles aqui, que a gente já vai fazer o desfecho desse negócio. Isso, já é. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma união indissolúvel. Então vamos lá. No início da aula, nós pegamos dois corações, como esse aqui, ó, dois, passamos cola e colamos eles. Estão aqui os dois corações. Por que a ideia do casamento ser indissolúvel? Porque nós colamos o coração, está aqui, ó, e agora eu vou descolar eles. Pronto, descolei os corações. Veja que enquanto estava tudo unidinho aqui e tal, tudo na mais perfeita ordem. Porém, quando eu tentei descolar, o negócio não deu certo. Tem mais um pedacinho aqui, vamos descolar. Olha, não tem jeito mais de ser perfeito como era antes. Não é? Como está esse aqui, ó? Esse está perfeito. Esse aqui está todo rasgado. Porque aquilo que Deus uniu, não há como o homem separar e a coisa continuar perfeito como estava antes, ir bem como estava antes, porque as vidas, a machucadura é grande, né? Na mesma lição anteriormente nós mencionamos aquilo que acontece quando um casamento é desfeito. Veja que o estrago é grande, a verdade é que o estrago é grande, grande a ponto de não haver como reparar, porque não tem mais como reparar isso daqui, não há como, entendeu como é? Ainda que você pegue, cole e faça um arranjo e coloque tudo aqui de novo, nunca mais será como já foi. Por isso que a proposta de Deus, assim como Jesus também tão somente reafirmou, é que o casamento não pode ser desfeito. Não é? A gente sempre, quando tem a oportunidade de tratar a respeito desse tema, desse assunto,
a gente insiste com os casais que estão enfrentando problemas, que estão enfrentando dificuldades, para que haja uma busca, haja um meio de que o casamento não seja desfeito, porque a consequência acaba sendo ainda mais desastrosa quando o casamento é interrompido. Então nós temos que lutar. Lute, você que está casado, que o seu casamento está bem, continue lutando para que seja uma bênção. Se você está percebendo que o seu casamento está sendo rodeado por coisas ruins, invista no seu casamento. Tome tempo com a sua vida, com o seu cônjuge, para que vocês consigam restaurar o casamento de vocês antes que hajam problemas maiores que tragam ali consequências ainda mais drásticas, a respeito do assunto. Exatamente. Eu estava pensando aqui, pastor, que realmente o casamento que Deus uniu essas pessoas, o homem e a mulher, ele é vitalício nisso. Porque Deus cria Adão e Eva, não é? E eles não foram criados para a morte, eles iam viver eternamente. Então a primeira cerimônia que Deus fez no primeiro casamento era vitalício. Era um casamento vitalício. Na realidade, era vitalício, era para sempre. Não é? E foi, e o casamento deles foi até que a morte os separe. Exato. Houveram problemas? Como houveram problemas? Depois do casamento deles houve o pecado, depois tiveram os filhos, veio o primeiro homicídio. Veja que os problemas houveram porque problemas são comuns de pessoas. Pessoas enfrentam problemas, pessoas enfrentam dificuldades. Casamentos passam por ventos, por vendavais, não é? Mas a Bíblia nos mostra que se você resolver lutar pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, Deus lhe dará vitória. Então prossiga, vamos avante para a glória do Senhor. Pastor, para encerrar, você que passou por esse processo de divórcio, uma palavra de ânimo: não fique triste, não é? Não fique desanimado ou desanimada, que Deus é aquele que perdoa os pecados. E se você está passando pensando nesse processo, você procure o pastor da igreja, com certeza ele vai te orientar. Que cada caso, pastor, deve ser analisado, tratado separadamente. Cada caso é um caso, então, entendeu? Então, não desanime, vamos em frente, e Deus é bom demais. Tem uma origem, mas também tem um desfecho. Exatamente. E esse desfecho em Deus pode ser um desfecho que venha a produzir bons resultados. O fato é que você não deve desistir, Exato. deve persistir, perseverar. Pela palavra de Deus, nós compreendemos que o casamento, conforme já temos estudado aqui, é para sempre. Mas a sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Aleluia, sempre pelo amor, Frente aos problemas que possam surgir, o caminho jamais deve ser o divórcio, mas deve ser a renúncia, deve ser o abrir mão para benefício do outro. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Com isso nós encerramos a nossa aula da lição de número 5. O casamento é para sempre e devemos lutar para que seja assim. Se você está nos assistindo aqui e você é um jovem que ainda não se casou, pois eu quero aqui te dar um bom conselho, Procure saber aí se o seu namorado, namorada, noivo, enfim, a pessoa com quem você está pensando em levar adiante um relacionamento e contrair núpcias, se de fato serve a Deus, se é um servo do Senhor. Não se coloque em julgo desigual, porque na grande maioria das vezes, casamentos realizados sob julgo desigual trazem problemas e muitos acabam chegando de fato ao divórcio. Então, tenha esse cuidado, Decida com sabedoria, porque nessa hora você tem que agir também com a razão. Faça a coisa certa, da maneira correta, para que você não tenha problemas na sua vida conjugal, além daqueles que normalmente se tem, além desses que todos enfrentamos, mas que você
seja sobretudo feliz e abençoado com a sua decisão. Muito bem, no próximo sábado, que será dia 7 de maio, nós vamos estudar a lição de número 6, expressando palavras honestas. Olha só que coisa linda, vai falar a respeito dos juramentos, não é? E nós vamos estudar essa lição com base na revista Os Valores do Reino de Deus. Pastor Adolvilson, com as suas considerações finais, o irmão já pode orar para encerrar. Isso. E do contrário, hoje eu vou dar a benção. Muito bem, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos alunos que estão conosco, aqueles que irão posteriormente estar acessando esta aula, que Deus os abençoe grandemente. Quer ser feliz? Convide Jesus para o seu namoro, para o seu noivado e para o seu casamento. Imagine o que seria do casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2, se Jesus não estivesse por lá. Então Jesus é sempre presente em nossa vida. Senhor, nós te louvamos por esta aula, por este momento, por este assunto de suma importância para a igreja hoje, para os casais que formam a igreja. Aleluia. E nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre os namorados da nossa igreja, sobre aqueles que estão noivos e sobre, muito especialmente sobre os casais. Continue abençoando, colocando as tuas mãos, Senhor, que possam eles estarem dialogando e sempre com a sua presença, Jesus, neste casamento. Ajuda-nos a compreender, a aplicar a tua palavra. E casamentos, tudo na tua presença estão. Entra com a providência, com a tua mão, resolvendo todos os questionamentos. Esta é a nossa oração, abençoando os casais em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos digam amém. Deus abençoe. Até o próximo sábado, em nome de Jesus.